Bom dia, terceiro ano A. Agora nós vamos aprender sobre geografia, tá? Em geografia, nós vamos entender um pouquinho mais sobre tempo e clima. Tempo e clima. Vamos lá? Livro de geografia, então, página 37. Vamos acompanhar a leitura com a Pro, tá bom? Vamos lá, tempo e clima. Vamos lá. Conhecendo o clima, tá? Conhecendo o clima. Clima e tempo. Você sabe diferenciar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas, quer dizer que não são a mesma coisa, tá? Tempo, o que é o tempo? Aí a gente pode observar o menininho na janela olhando a chuva cair, né? E a mamãezinha dele atrás dele, né? E ele muito atento, de olho na janela, observando a chuva cair. Vamos lá. Tempo atmosférico. Tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera, lembra o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Lembra, nós aprendemos isso em ciências, tá? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, tá? Se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Então, dependendo do lugar e dependendo do momento, de como esta camada do ar está, vai determinar o tipo de tempo que vai ter. Vocês podem observar, por exemplo, quando a moça do tempo fala no Jornal Nacional, né? Ou quando fala em outros jornais. Ai, tem uma camada de ar que tá vindo lá do sul para cá. Aí a gente, vixe, vai ficar frio. Aí ela fala assim, daqui a 2 dias se preparem, porque a camada de ar vai vir forte. Aí todo mundo já se prepara, a gente já separa até o cobertor, né? Se a mamãe tiver cobertor já para lavar, corre para lavar o cobertor, para que dê tempo, dali a 2 dias, todo mundo se cobrir com cobertor cheiroso. É assim que acontece, né? Porque a gente fica observando o tempo, né? Vamos lá. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Quando nós olhamos para o tempo, né? Olhamos para fora da janela e observamos que as nuvens estão escuras, a gente já sabe que vai chover, né? Quando a nuvem está branquinha ou a gente vê um pouco de sereno de manhã, a gente sabe que vai fazer sol, né? Porque nós gostamos de observar, né? Continuando. Página 38 agora. O tempo hoje nas capitais. Certamente você já leu ou ouviu na televisão, em revistas, em jornais, internet ou no rádio a descrição do tempo atmosférico, é isso que eu acabei de falar. Em um curto período, como um mês, uma semana ou um dia. Isso se dá graças a estudos feitos por um meio de observações, pesquisas e imagens de satélite. Olha, aqueles satélites que ficam girando em volta da Terra. Eles ficam ali para observar o tempo também. Olha que interessante. Com essas informações, é possível saber a previsão do tempo. Olha que legal! Com essas informações, nós ficamos sabendo das previsões do tempo. Então, o satélite também é importante para isso, tá? E para fazer a previsão do tempo, usamos alguns equipamentos. Não é somente satélites, tá? Tem alguns equipamentos, vamos observar aqui. Inclusive, alguns desses nós já vimos também na aula de ciências, tá? Aí tem o termômetro, lembra do termômetro? O termômetro é para a gente medir a temperatura. A mamãe utiliza muito quando você está com febre, né? Ou se ela vê você ver vermelhinho ou vermelhinha, já vai checar a temperatura para ver se você está com febre, né? Então, para que serve o termômetro? O termômetro, ele indica as temperaturas máximas e mínimas
em um mesmo dia ou lugar, tá? Aí tem um outro que parece um coador de café, que é a biruta. A biruta, ela indica a direção dos ventos. Isso a gente também aprendeu em ciências, lembra? A Pro até fez um desenho de biruta para vocês, né? E tem o pluviômetro. O pluviômetro é interessante. O pluviômetro, ele é para medir a quantidade de chuva. É muito interessante, tá? Ele parece um coadorzinho também, um funilzinho do lado de um termômetro. É muito legal. Observem, o desenho está aqui no livro, tá? Pluviômetro, então, mede a quantidade de chuva. Eu disse, tá vendo? Agora nós vamos para a página 39 e vamos falar de clima, tá? O clima. Clima é a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. Tá? Então, o clima é um estudo mais cauteloso e mais demorado do que o tempo. O tempo é aquilo que é momentâneo, aquilo que a gente vai sentir dentro de pouco tempo, um curto espaço de tempo. O clima não. O clima, ele depende de vários fatores, né? E tem um estudo muito mais aprofundado. Então, vamos lá. O que a gente pode observar, então? Vamos observar aqui as regiões do Brasil, tá? Nós moramos em São Paulo, né? O clima aqui é meio inconstante, né? Por exemplo, hoje tá frio, a Pro colocou aqui o agasalho do morador. Aqui é o agasalho do morador, né? Todo mundo tem, tá? Mas tem dia que tá mais calor, aí que a gente consegue usar uma blusinha mais fina ou só a blusinha do uniforme, né? Mas São Paulo é inconstante. Tem dia que chove, às vezes faz sol de manhã, faz frio à tarde e chove à noite, ou é tudo ao contrário, né? Aqui a gente passa por vários tempos no mesmo dia, por vários climas ao longo do dia. Mas oficialmente fica assim. Vamos observar no mapa. A região norte, olha ali, a região norte é mais calor, a nordeste também é mais calor. Aí tem a centro-oeste, que é mais ou menos, né? Sul é muito gelado, gente, o sul é muito gelado. Em Minas Gerais e Bahia é muito quente, muito quente. Mas não é seco como no Nordeste, né? No Nordeste é tanto calor, tanto calor, tanto calor, que as pessoas passam muita sede lá, muita, né? Tanto que as plantações e a vegetação do Nordeste, elas são mais áridas, elas são muito mais secas, né? Aí, vamos lá. Página 40. São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar, a chuva, o vento e o calor também. Tanto o tempo quanto o clima tem isso, tá? A umidade do ar. Nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã, é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo, antes de o sol nascer, formando a cerração. A gente sabe, né? A cerração é quando tem aquelas nuvenzinhas, né? A gente sai na cerração, às vezes a gente fica até com o rosto molhado. Muitas vezes a cerração também se concentra no alto das serras e das montanhas. Já estudamos sobre isso também, né? Em aulas anteriores nós aprendemos que lá no alto daquelas montanhas mais altas tem aquele pico, né? Que tem um pouquinho até de gelo lá no alto. A chuva. Nas regiões onde existem florestas, é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. O vento. Nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. É muito agradável o litoral, né? Aquele vento que bate assim bem leve, aquela brisa que bate bem leve, só para refrescar a gente. E calor, o calor. Há regiões em que pouco chove, né? Conforme eu falei no caso do Nordeste, como no sertão nordestino.
Muitas vezes passam-se anos até a chuva aparecer. Lá tem muito cactos, né? Muitos cactos. Nesses locais, o calor é uma constância. Constância porque é sempre, é constante. É sempre muito calor. Muito, muito calor. Né? E as pessoas tomam muita água, elas nem têm muita fome. Elas tomam muito mais água do que comem, tá? Agora eu vou pedir para vocês, abram o PDF. No PDF tem uns exercícios para o caderno. Nós não vamos fazer hoje lição do livro, tá? Tem os exercícios do livro, mas isso a gente vai fazer semana que vem. Porque semana que vem a gente vai falar sobre as estações do ano. Aí nós vamos fazer os exercícios do livro, tá? Hoje só caderno, tá bom? Beijos, até a próxima aula de geografia.